Bom, então a mudança de paradigma que nós estamos vendo é da superstição para a física clássica, que achou que tinha dado o salto final, para a física quântica, que engloba a física clássica e diz ela ainda é válida para determinada parte da realidade, e nós estamos caminhando para o paradigma da consciência. Somos feitos todos de consciência. Parece então que a física quântica pode tirar a ciência da caverna de Platão. Dar um pequeno salto para fora, no sentido de mostrar que existe uma outra realidade que ela estava completamente desconsiderando. Alma e mente, quem cuida é a religião e a espiritualidade. Então a mim não interessa. E o que eu não posso medir e verificar, eu também não tenho interesse. Mas hoje tem pesquisas bem criativas, com métodos bem rigorosos, que nos mostram que a física quântica é realmente aplicável. Bom, esse é o Amit Goswami, que é um físico quântico indiano, um teórico da física quântica, e ele faz uma interpretação mística dos resultados, né? Ele diz o seguinte: a visão antiga é a visão dualista. Eu aqui, Deus lá, homem aqui, mulher ali, sociedade aqui, natureza acolá. É uma visão que separa tudo. E ele propõe uma visão monística, uma filosofia monística. Somos todos uma coisa só. Então eu sou inseparável de vocês, não existe meio ambiente, não existe o fora e o dentro, faz parte da mesma realidade. Então nesse caso, nós somos a Terra. E mais, nós somos a própria autoconsciência da Terra. Nós somos a própria Terra. Nós somos exatamente essa célulazinha da Terra que consegue se pensar, né? E isso muda completamente a nossa visão, isso pode mudar nossas instituições, isso deve mudar como a gente compreende o universo. Bom, se antes eu tinha um dever especial, eu, ser humano, sou o centro do universo, eu sou espetacular, eu posso colocar a Terra inteira em função de mim, porque ela é uma máquina gigantesca. Peraí, eu sou exatamente a autoconsciência da Terra, eu sou ela. E aí eu passo a ser zelador da Terra, eu passo a ser esse figura especial nessa casa aqui que tem um dever especial e não tem um direito especial. Isso é a essência da Carta da Terra. Bom, então o que estão nos dizendo é parecido com o que os orientais já nos diziam. Existe o eu, o euzinho, e existe o eu maior. Essa noção, um conceito científico de Deus, de um Deus eu maior, que, é claro, continua sendo limitado. É preciso lembrar isso. A física quântica, algumas pessoas dizem que ela se propõe ser a ciência das espiritualidades, e ela realmente pode avançar muito, mas ela continua com seus limites bem definidos, e ela aceita isso. Ela aceita a sua humildade. Bom, então parece que nós somos um euzinho e ao mesmo tempo somos o eu maior. Do ponto de vista da medicina, esse dia eu assisti uma palestra sobre medicina quântica e o médico dizendo o seguinte: por que as doenças persistem se o corpo troca de células, troca 90 e tantos % num ano? Em 2 anos você trocou todas as suas células. Por que elas persistem? Se a gente aplicar a visão da física quântica, a gente compreende. Quem forma o corpo, quem forma a matéria, é a mente. Então a doença está na mente. E é por isso que a gente vê muitos casos tem muitos grupos, inclusive, da física quântica, de cure o seu próprio câncer. De doenças que se curam, cura pela fé, que é muito antigo, nós temos vários exemplos. A gente começa a ter um pouco mais de embasamento para conseguir explicar melhor isso. Então, talvez a doença esteja na sua mente, na forma como você programou a sua mente, você e a sociedade ao mesmo tempo, né? É a programação da sua mente. Isso é possível mudar, tem vários métodos para mudar. Talvez um dos métodos mais poderosos de reprogramação da mente é a meditação. Daqui a pouco eu falo um pouco mais disso. Então aqui parece que na oração de Jesus também estava essa complementariedade, né? O pão nosso, a matéria, a justiça social, tudo isso que nos envolve, e o Pai nosso, né? O transcendente, o eu maior. Parece que é a mesma metáfora que a física quântica está usando hoje em dia e vários outros utilizaram. Praticamente todas as espiritualidades. Então, olha só, a partir de uma visão desequilibrada do universo, de uma física que se diz dona da verdade, mas que na verdade é parcial,
A partir dessa física, nós construímos um ideal de sociedade, que é ser feliz a partir da matéria, e passamos a nos colocar em função disso 60 horas por semana. E criamos as cidades como elas são hoje, o cotidiano como a gente conhece. E esse desequilíbrio vem para nós, é claro, volta na mesma medida que ele existe no coletivo. Então, hoje, nós ainda somos insustentáveis. Então, sustentabilidade não é exatamente ainda... Não é possível exatamente verificar a sustentabilidade na realidade, mas nós já estamos criando hoje as ações que vão gerar possivelmente uma sociedade sustentável, que é só um adjetivo. A Terra dá conta do ser humano. É sustentável. Você pode usar vários outros nomes, tem vários grupos e visões diferentes que usam outro nome para essa nova era que a sociedade está entrando. Os espíritas têm um nome... Vários grupos diferentes têm outros nomes. A gente está usando sustentabilidade, mas só para dizer que o pilar dessa nova sociedade tem que ser o equilíbrio. Tem que ser o equilíbrio entre matéria e energia, o equilíbrio entre ciência e espiritualidade, o equilíbrio entre os valores femininos e os masculinos. Aliás, no livro do Capra, no Ponto de Mutação, ele trabalha muito o feminismo, como é importante o movimento do feminismo e como é importante esse equilíbrio de valores. A mulher mais com os valores... o feminino mais com os valores das relações, da complexidade, do cordão umbilical, da ética da vida, e os homens mais com os valores, o masculino mais com os valores do racional, da conquista, da agressividade. Bom, então uma sugestão, uma dica que a física quântica deixa, e que vários outros na história já falaram, é equilibre-se entre a materialização e o mundo da energia. Então, busque da forma que você quiser, da maneira que você imaginar, essa interiorização, esse convívio com o mundo da energia, seja por meio de uma religião ou de várias outras práticas que te levam a isso. O turismo é uma delas, né? Quando você sai daqui, sexta-feira, cansado, para num rio, e toma um banho, tem toda aquela experiência ali, e quando você chega no outro dia, parece que tem uma semana que você saiu da cidade, do trânsito, aquela experiência foi tão intensa, você abaixa bastante a sua frequência cerebral, que você tem uma experiência bem, bem diferente. Bom, algumas tradições sugerem que você reze, outras tradições que você dance e cante. Os artistas têm seu próprio método, e aqui um pouquinho da imagine todas as pessoas vivendo em paz, e a outra frase muito simbólica é o mundo como um só, como é a nova visão da física quântica. Faz todo sentido, na medida que eu compreendo que nós somos um só faz sentido ter paz, só faz sentido amar o inimigo, né? Não faz sentido mais eu agora, no século XXI, cobrar o que os Estados Unidos fizeram no século XX. Não faz sentido eu partir para a guerra para resolver os problemas. Só faz sentido eu amar o próximo. Quem fez isso no século XX resolveu problemas gigantescos, né? Mandela, Gandhi, Luther King, a visão da complementaridade, né? Do equilíbrio, do diálogo. E turismo também é o que eu pretendo estudar mais para frente, fazer uma pesquisa sobre como é essa vivência, diferentes tipos de turismo. O que eu estudei na pesquisa de mestrado foi quem viaja de bicicleta, e as pessoas relatam experiências espetaculares, né? Porque você não está dentro do carro com janela, tudo controlado. Você tem que tomar a chuva, você tem que curtir o ventinho, você conversa com as pessoas, seu pulmão funciona muito, você sente todos os cheiros, você vivencia a periferia e a praça central, que é onde o teatro turístico acontece, né? Então você vivencia todas as camadas sociais, você tem uma experiência direta dos 5 sentidos. E a ideia agora é estudar, fazer uma comparação entre quem faz travessias a pé, de bicicleta, moto, jipe, vamos ver que tipo de resultado a gente pode chegar. Mas com certeza é uma experiência de religação. Quando eu faço um passeio no meio de um bosque, eu vejo aquilo tudo funcionando e muito mais complexo do que eu poderia imaginar e racionalizar, todas aquelas relações. Eu começo a entender a interdependência de tudo, eu começo a ter essa vivência. Além do que abaixa a minha frequência, que é o que eu vou falar agora. Tem muitos estudos com meditadores, muito, muito interessantes.
E aqui nós temos a frequência cerebral. Dizem, parece que há um meio consenso, que pode ser que mude, mas que o cérebro processa inconscientemente 400 bilhões de bits por segundo. Inconscientemente. Naquela frequência maior, que é a que nós todos passamos a maior parte do nosso dia, principalmente na nossa sociedade 100 por hora, parece que a gente processa só 2.000 bits. Existem várias formas de você abaixar a frequência. Uma delas é sentar na cadeira de balanço no fim do dia, ver o pôr do sol. Outra forma é deitar na rede. Outra forma é rezar. E uma forma muito intensa é meditar. E tem várias pesquisas que mostram como os meditadores conseguem abaixar a frequência até teta. De beta para alfa para teta. Em alfa, você começa já a ser mais criativo, você começa a ter sensações melhores, né? Quando você está descansado, quando você passa um belo final de semana, você vivencia isso. E em teta, você vivencia muita criatividade. Que todos nós temos acesso. Todos os seres humanos são criativos. Uns bloqueiam e outros não. Uns já nascem mais aflorados, é claro. E a nossa sociedade, que prevê essa ideia de progresso material, que tem uma educação toda behaviorista, comportamental, que passa de ano que eu te dou um parabéns, come a comidinha de sal que você ganha o picolé, toda externalizando a motivação. Nossa educação foi toda nesse sentido. Você tem que vir estudar porque você vai ganhar presença e nota, não porque você vai ser melhor, vai ser mais feliz, seus olhos vão brilhar mais. Você tem que vir porque você está escolhendo, você tem que vir porque você tem autonomia e aqui dentro você vai exercitar essa autonomia, né? E nós inconscientemente educamos nossos filhos também. Então, por isso também é um pouco, a física quântica é muito simples de explicar, mas é muito difícil de compreender, porque fomos educados todos com essa visão material. Então, é possível para todos os seres humanos alternar suas frequências cerebrais. Parece que nessas frequências menores é que você comunica pela mente, que sua intuição é turbinada. Então, é algo que todos nós podemos praticar pelas mais diversas formas, pelos mais variados métodos. Você escolhe o seu. E muita gente vivencia fisicamente a expansão da consciência. Se você é onda, você é matéria, mas você é onda também. Suas frequências estão muito altas, você tende a compreender o mundo de forma mecanicista mesmo. Eu estou aqui, você está aí. Quando você abaixa suas frequências, você expande, né? Tem gente que tem essa experiência tão intensa, várias pessoas relatam, líderes espirituais, relatam que a experiência é tão intensa que realmente tem o grande insight, a grande iluminação de compreender que nós somos um só, né? Eu estava assistindo aquele filme 7 anos no Tibete, eu achei muito interessante que o personagem principal é do Brad Pitt, e ele, com um amigo, estavam lá no Tibete recentemente, e os dois estavam tentando conquistar a tibetana, né? E ele falando que ele era um alpinista, que ele já tinha escalado não sei quantas montanhas, que ele tinha não sei quantas estrelas, que ele já tinha feito isso e aquilo na vida, e o outro com outra estratégia de conquista, né? E o outro estava conquistando realmente, né? E aí a mulher chega para ele e fala assim uma hora, acho engraçado, ele era alemão no filme, alemão ou austríaco, engraçado, lá na sua sociedade as pessoas valorizam o ego, né? As conquistas individuais, essas conquistas materiais e pontuais, né? Aqui no Tibete a gente valoriza socialmente uma pessoa na medida que ela se afasta do seu ego. Exatamente por ter essa vivência muito espiritual. Talvez afastar o ego, uma das formas físicas que você pode, é abaixando a sua frequência, alternando, né? Materializando as coisas, executando, vivendo no dia a dia. Também nós não estamos dizendo, nem a física quântica diz, você deve ficar dentro de uma caverna meditando, mas sim alternando, né? Que você execute, crie soluções, viva sua vida e ao mesmo tempo tenha a condição de desacelerar e de vivenciar a criatividade, inclusive para suas soluções serem mais efetivas. Bom, são formas de turbinar a sua intuição e a criatividade. Todo mundo tem acesso. Você pode trabalhar na medida que você quiser. E aqui tem um japonês, que é o Emoto, Dr. Emoto, que ele descobriu um método de pesquisa
muito, muito interessante. Ele pega água, congela e tira foto do cristal da água. E aí muita gente critica, você vai ver na internet vários debates, eu acho que ele não é científico, eu acho que ele é científico, mas por que acham que não é científico? Porque não existia uma ciência, uma filosofia que ajudasse a compreender o resultado que ele entrega. Mas, na verdade, ele tem um método científico, é bem interessante. Ele pega a água, por exemplo, da cachoeira, bem limpa, congela e bate a foto. Ele pega a água poluída e bate a foto. Aqui são algumas fotos. Isso é uma água não tratada, lá perto de Tóquio. Isso é uma água de uma fonte bem equilibrada, bem limpinha, né? Isso é um cristal de água quando houve heavy metal, né? E aqui quando houve Beethoven. Ele faz com várias e várias músicas, com música brasileira, música ao redor do mundo. Cada padrão, cada transferência de energia que chega na água faz ela organizar de uma forma específica, né? Bom, aqui uma água de uma represa lá do Japão antes da bênção de um monge e depois da bênção. Lembram que antigamente a gente rezava antes de comer? Talvez seja interessante a gente fazer. Talvez o mundo subatômico do frango que você coma esteja precisando de uma organização diferente. Bom, pela física clássica, isso certamente é viagem. Certamente a gente não conseguiria uma explicação. A partir da visão de que somos um só, que todos nós estamos conectados não localmente, as suas 300 bilhões de células estão conectadas não localmente. Além de estar conectadas localmente por fluxo de energia, todas conversam entre si ao mesmo tempo, instantaneamente. E assim é tudo no universo, né? Então você consegue facilmente comunicar pela mente com uma pessoa que está lá na Austrália, lá no interior da Austrália. Tem que dar uma treinadinha, né? Mas a gente pode chegar lá. Bom, nosso corpo é 75% água, né? Imagina acordar de manhã, eu sou bonito, vai dar certo, vamos lá, uhul. E agora imagina acordar de manhã, eu sou feio, vai dar errado, que dia horrível, vai chover. Seu corpo vai se organizando dessa forma. E agora imaginem vocês, depois de 20 anos de estresse, às vezes de depressão, seu corpo sendo bombardeado com tristeza, né? Seu mundo subatômico provavelmente está completamente desequilibrado. O bom é que o corpo responde à intenção. A água responde à intenção. Se você fizer o experimento, em uma semana, você vai compreender o que o japonês fala. Pega uma florzinha, dois feijãozinhos, e bota para crescer. E num deles, você conversa. Ô feijãozinho, vamos lá, pode crescer com força, eu te amo, estou aqui para te ajudar, para te dar apoio. E no outro, você isola. Ele fez isso com arroz, é super interessante. Tem um livro dele que chama Mensagem da Água e tem a palestra dele também na internet que chama Mensagem da Água. Ele faz com arroz. Um arroz cozido, ele fala, eu vou te matar, eu te odeio. No outro arrozinho cozido, eu te amo. E no terceiro, você é indiferente para mim. Olha que curioso. O que ama durou semanas. O que odeia durou mais ou menos uma semana. Ou 10 dias. E o indiferente foi o que apodreceu mais rápido. E isso também tem pesquisas em empresas. O chefe que dá o feedback negativo é melhor do que o chefe que te isola e te considera insignificante. Os resultados são melhores em termos de engajamento. Isso tem várias pesquisas que mostram isso. E, é claro, o chefe que dá o retorno positivo tem um engajamento muito maior. O chefe que trabalha com esse feedback positivo consegue uma adesão da equipe muito maior do que o que dá o feedback negativo e muito maior ainda daquele que nem liga para determinada pessoa, para determinado grupo de pessoas na instituição. Bom, isso pode mudar bastante também como a gente trata o nosso corpo, como a gente trata nossos sentimentos e nossa programação mental, né? Porque o que vale é a intenção. A água responde à intenção, e não é só a água. O resto do seu entorno todo responde à sua intenção. Bom, então imagine como seria nadar numa cachoeira desse tipo, lá no alto da montanha, bem, bem limpa. Como estaria o cristal dela. Imagina como seria você entrando, chegando da cidade grande, completamente estressado, desequilibrado, e entrando nessa água. Quem fez isso ultimamente vai lembrar a sensação boa que dá quando você sai lá de dentro, né? Aquela água gelada e tudo, mas
certamente não, provavelmente tem a ver com isso. Talvez ela te ajude a reequilibrar seu mundo subatômico. O mesmo desdobramento a gente pode fazer para a comida. A diferença de um frango feliz, segundo a Organização Mundial dos Bichos, o que é o frango feliz? Que corre, que vive 200 dias, que corre da minhoca, toma chuva. Imagina a diferença do frango feliz para o frango lá da granja, que vive 30 dias, que vive dentro de uma gaiola, às vezes, não tem condição nem de ter músculo. E a gente está absorvendo esse mundo subatômico, né? Então, tem vários grupos que curam o câncer com alimentação, né? Uma alimentação certa que entra para dentro de você e te reequilibra. É claro que tem muito a ver, precisa muito da ajuda da sua intenção, né? Às vezes, pessoas que se descobrem com câncer e se curam na medida que perdem medo da morte. Perdi medo, e aí muitos casos que simplesmente o câncer desapareceu. Nós temos vários exemplos ao redor do mundo. Eu acompanhei um pouco a vida de um padre argentino. Tem até um filme muito bom que chama Las Manos, que vale a pena assistir, que curava pela fé, né? É possível medir aura, né? O pessoal consegue medir aura. Se você não for em alguém que aplica reiki, ele te mostra a sua aura, né? Você vai sentindo calorzinho, você vai sentindo... Acabou o calorzinho, ele te mostra onde está a sua aura. Existe um medidor mesmo de aura, é super interessante, né? Vale a pena procurar na internet que vocês vão ver isso. Folha, inclusive, tem. Os caras tiram de folha e conseguem ver o campo energético da folha. Imagina de uma árvore, né? Imagina como ela te faz bem ficar debaixo de uma árvore, naquele campo energético, né? Bom, e aqui é uma água que ele tirou foto dizendo: eu quero te matar, né? Olha como fica. E por fim, ele termina dizendo: essas são as duas emoções que você tem que mais trabalhar. Do lado de cá, amor, é o que você manda, é o que você emite, e do lado de cá, obrigado, é o que você recebe. São as duas energias complementares que você precisa na vida. E aí é por isso que Seixo Noye, o pessoal oriental, tem muito obrigado a si mesmo, né? Você pisa no pé da pessoa e fala muito obrigado a si mesmo, né? Então, essa constante ideia de agradecimento e gratidão, né? Mesmo o pessoal desses grupos de cura e seu próprio câncer fala: agradeça a sua doença. Difícil, né? Muito difícil, mas agradeça a sua doença. Esse é um dos grandes passos para você conseguir se curar dela. São essas duas energias complementares que a gente pode praticar o tempo todo. Bom, os gregos já diziam, Sócrates utilizou como base da sua filosofia, muitos outros líderes espirituais disseram, seu corpo é sua igreja, o conhece-te a ti mesmo, né? É um momento muito importante disso. Diante de uma crise desse tamanho, diante de tanta ansiedade e medo de não dar certo, talvez a resposta que a gente mais precise esteja exatamente dentro da gente, né? Conhecer profundamente a gente. Afinal de contas, a gente tem, cada um de nós, o maior computador que a gente conhece, né? Que é o nosso cérebro, com o maior potencial possível. É só explorar esse potencial cada vez mais que a gente consegue achar soluções.